Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos para compreender as maravilhosas revelações da sua palavra. Nós vamos tratar de um tema o qual é obscuro para quase todas as pessoas, portanto, creio que você vai ser beneficiado. O tema encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 9, eu não vou adiantar, mas recomendo você a seguir conosco, porque eu creio que tem algo especial que vai servir não só para o teu aprendizado, mas também para a tua vida futura. Mas antes disso, nós vamos fazer o que o Senhor nos ordenou, conforme está em Malaquias 3, e vou ler hoje o texto de Lucas, capítulo 21. É um texto que fala conosco, a partir do versículo 1. A ocasião é quando Jesus estava sentado diante de um recipiente onde se colocavam as ofertas, chamado de gasofilácio. Dizem que Jesus, olhando, verso 1, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. O princípio contido na lição ensinada por Jesus aqui é a entrega total. É a entrega do coração que se materializa na entrega daquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. Aquela viúva, pela sua fé, lançou-se sobre o cuidado de Deus. Tem um verso que diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E essa viúva fez uso prático desta passagem. E isso foi louvável diante dos céus. Claro que isso é uma loucura para os homens, porque, segundo os olhos carnais, a segurança encontra-se naquilo que você amealheia, naquilo que você obtém, né, de recursos, enfim. Mas o Senhor quer que nós entendamos que Ele é o nosso provedor, não é verdade? Então Ele é que garante que nós vamos ter o necessário para a nossa subsistência. As 2 moedas em valor financeiro, monetário, não eram muita coisa. Contudo, elas continuam falando até hoje e elas angariaram uma quantidade de recursos muito maior. Por quê? O testemunho dessa viúva serviu, sejam bem-vindos, o testemunho dessa viúva serviu para que muitos outros tomassem a decisão de também apoiar a causa do verdadeiro evangelho durante todos os séculos que se seguiram, desde então até hoje. Este ministério, o ministério Quarto Anjo Advertência Final, usa os dízimos e ofertas que chegam até a Arca do Tesouro para levar avante a obra de pregar o verdadeiro Evangelho, especifico, aquele que encontra-se em Apocalipse 14, versos 6 a 12, levar este Evangelho ao mundo inteiro. O ministério, segundo conhecemos, porque é Deus quem sabe tudo na realidade, mas segundo o que chegou ao nosso conhecimento, já está em 20 países e contando, em nome de Jesus. Vamos avançando. Existem aqueles que trabalham, há quem trabalhe tempo integral na obra e seja assalariado, não é o meu caso, mas existe um dispêndio, portanto, e existem também materiais que são feitos por meio dos recursos que chegam à Arca do Tesouro. Eu sempre tenho apresentado os folhetos e quero fazer um apelo a você que nos assiste a solicitá-los. Os folhetos não são só para nós mostrarmos aqui no vídeo, nós temos o estoque deles, eles são para serem distribuídos. Graças a Deus, sempre há pessoas interessados em fazer o trabalho do Senhor, que tem nos contactado e tem recebido esse material sem custo. Sem custo para quem vem até Curitiba buscar. Quem está longe e precisa que seja despachado, vai pagar o custo do transporte. Só isso, tá? Além disso, nós temos material para discipulado. Esse material serve para fundamentar, firmar as pessoas na verdade. Eu sei que hoje a internet concede uma série de facilidades, mas o material impresso, ele tem o seu lugar e o seu valor.
Material impresso sempre está na escrivania, não depende da energia elétrica e nem do acesso à internet, da rede. Se você ficar sem dinheiro, ele continua lá. Então, tem essa vantagem. Por isso, faça uso da vantagem. Nós temos uma boa quantidade de material em estoque, é só você solicitar, não tem custo. São 4 volumes que vão abranger as verdades essenciais entregues por Deus ao povo de Deus nestes últimos dias. Além disso, nós estamos em pleno projeto de construção da igreja sede. Nós estamos na etapa 9. A igreja está cita a rua Frei Lívio Paniza, número 530. O bairro é Campo Comprido, Curitiba, Paraná. Quem está próximo pode visitar o local da obra. Quem está longe vai ficar aguardando as imagens. Nós vamos começar agora uma nova etapa. Vamos colocar os vidros e em breve quero ter fotos atualizadas para que vocês possam ver a sequência do andamento da obra. Já temos o recurso para a próxima etapa, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Também, mas só reiterando, temos recurso para essa etapa dos vidros, mas haverão outras. Vamos ter que colocar o forro, temos que colocar o piso, portas, a parte elétrica e assim por diante, né? Então, há ainda algo a ser feito. E além disso, estamos em andamento com o projeto de evangelismo do Atlântico. Já há várias cidades que estão sendo advertidas por meio dos folhetos distribuídos e você pode ser um participante também. Se está na região litorânea, entre em contato conosco e solicite o material e aí a gente vai te passar qual é a estratégia de trabalho. E se você está longe e não pode se deslocar até lá, você pode apoiar financeiramente. A meta é que nós consigamos cobrir todo o litoral brasileiro e também dos demais países que têm costa para o Oceano Atlântico. Então pode ver que o projeto é bem ousado, é grande e é necessário. Isso aqui não é um preciosismo de ninguém. Nós sabemos que grandes coisas vão acontecer e as pessoas que estão nessa faixa litorânea precisam ser advertidas dos eventos que ocorrerão conforme estão relatados em Apocalipse capítulo 8. Uma vez que agora você conhece o que o ministério faz, eu vou te passar o número do WhatsApp. E você, cujo coração Deus tocou e quer apoiar esta obra, quer enviar os seus dízimos e ofertas para este ministério, vai poder saber como através do WhatsApp. Tome nota do número, por gentileza. 55 para quem está fora do Brasil, aqui no país 41 99509 8425. Vamos nos colocar em pé. Aqueles que se prepararam vão poder fazer a sua devolução enquanto nós estivermos louvando ao Senhor. A propósito, esse hino que cantamos da oferta está disponível na área do ministério. Você que quer, solicite ou peça o PDF. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com
tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida, a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos apresentar ao Senhor essas humildes contribuições, pedindo que o Senhor as abençoe e opere para que este ministério cumpra a missão que o Senhor designou. Levar o Evangelho verdadeiro a toda nação, tribo, língua e povo. Desmistificar as verdades da sua palavra, que têm sido obscurecidas pela tradição dos homens e as doutrinas erradas. Pedimos a Deus que venhas abençoar os dizimistas e ofertantes, prospere as suas vidas e mantenha o coração de cada um voltado para a tua obra e o teu reino. Abençoe aqueles que nos assistem em qualquer parte da terra, que cada um, no seu lugar, possa operar para que o Evangelho no seu país ganhe um impulso e as pessoas sejam advertidas. Abençoe para que entremos nos países ainda não alcançados, nas terras pagãs, mesmo naqueles, Senhor, que professam alguma religião, porém ainda, ao teu ver, estão em trevas. Pedimos que venhas a abrir os nossos olhos agora que vamos estudar a Tua Palavra. Desvenda os mistérios, Senhor, faça-nos compreender e em seguida aplicar aquilo que vamos aprender. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor me unja com o Teu Espírito para que o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, possa ter a liberdade de me usar como instrumento e transmitir a mensagem ao Teu povo. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como anunciado anteriormente, a mensagem de hoje encontra-se em Apocalipse, capítulo 9. E eu vou propor um título aqui, que é O Forno da Fornalha, de Apocalipse 9. O Forno da Fornalha, de Apocalipse 9. No versículo 1, a Bíblia diz: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O texto é claramente simbólico, ele traz elementos que nós não encontramos. Por exemplo, não há um lugar na terra que nós denominemos abismo. Olha, vamos para o abismo. E disse que do poço do abismo saiu fumaça como fumaça de uma fornalha.
Uma estrela caiu do céu e recebeu a chave do poço do abismo. Claramente a linguagem é simbólica. Porque estrela não tem mão, quanto mais pode empunhar uma chave, certo? Abismo não tem porta, e assim por diante. Como é que você interpreta isso? O homem não pode interpretar a palavra de Deus. É o próprio Deus quem deve interpretá-la. O que devemos fazer é procurar outras passagens onde o significado dos símbolos apresentados aqui é revelado. Para isso nós vamos elencar, ou seja, fazer uma lista dos símbolos que nós encontramos aqui, a fim de buscarmos o seu significado. Nós temos, por exemplo, a estrela, que neste caso tem um significado, porque ela empunha uma chave, então não pode ser o astro que nós conhecemos no céu. Também tem o abismo. Tem a chave, que nesse contexto também ganha um significado simbólico, uma conotação simbólica. A fumaça, como de fornalha. Em seguida, os gafanhotos. E aqui diz que eles têm poder como tem os escorpiões. Cada um desses símbolos tem um significado. Ao ser decifrado, nós conseguiremos enxergar a verdade revelada. Aqui também fala sobre o sinal de Deus. O texto não diz qual é. O contexto nos dá a ideia de uma calamidade, de algo que realmente não vai ser bom, porque diz que os homens buscarão a morte, mas não a acharão, não a encontrarão. Então nós vamos buscar passo a passo, paulatinamente, entender isso aqui. Nós vamos, para compreender as coisas, nós não vamos usar exatamente essa ordem que eu coloquei aqui para explicar. Em alguns momentos pode ser que nós pulemos um pouco a ordem, tá bom? Primeiro, vamos falar do abismo. O que é abismo? Em Romanos capítulo 10, convido os irmãos para abrirem lá. Romanos capítulo 10, versículo 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Então, abismo, ele significa o quê? Lugar dos? Ou está relacionado com a morte? Essa caneta não está boa, vamos colocar aqui. Então, abismo está relacionado com a morte. Quem está no abismo, nesse sentido, está morto. Além disso, o apóstolo Paulo, ele também fala sobre o abismo como se referindo ao mar, a um lugar nas águas. Nós podemos ver isso na carta aos Coríntios. Convido os irmãos para abrirem lá. Quando Paulo vai defender sua autoridade como apóstolo,
2 Coríntios, capítulo 'Eu estava aqui, ia achar no 10, mas estão me ajudando aqui, né? O 4, vamos ver. Só um pouquinho, irmãos, a gente já vai encontrar aqui. Ele fala que 3 dias passou na voragem do abismo. Vou pedir, irmão Cândido, para usar a internet, que é mais fácil, né? Se puder, por gentileza. Aí a gente já vai encontrar, a gente não fica aqui esperando, tá? Aí a gente já volta aqui na questão do abismo. Vamos falar de estrela. A estrela não é difícil de entender. Por exemplo, no contexto do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 1, se a gente abrir lá... 2 Coríntios 11, 25. Tá certo. Vamos lá para a estrela, a gente já volta lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos. Então as estrelas representam o quê? Anjos. Qual estrela cai do céu na terra? É o anjo que cai do céu até a terra. Quando a gente fala de anjo caído, não pode ser um anjo de Deus, é um demônio. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz assim: e foi precipitado, ou seja, lançado, o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a estrela, no contexto de Apocalipse 9, a estrela caída, vou acrescentar isso aqui, ela é Satanás. Agora nós podemos voltar para a questão do abismo, já me ajudaram? 2 Coríntios 11, verso 25. O que é o abismo também? Paulo fala assim: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Isso quer dizer a deriva no mar, né, nas águas do mar. Então o abismo ele tem a ver com morte e também tem a ver com um lugar no mar. Agora vamos para outros significados. Logo a gente vai montar isso aqui, tá? Primeiro a gente só vai fazer aqui a correlação. Nós vamos, por exemplo, ver a questão dos escorpiões. O que são escorpiões? Vamos para 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. A história é quando o povo de Israel foi participar da cerimônia de posse do reinado de Roboão, o filho de Salomão. Salomão, embora tenha sido um rei sábio, foi também se convertendo num tirano e colocou um jugo muito duro sobre o povo. No versículo 3 diz que o povo veio, junto com Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai
e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Em resposta, no versículo 13, a Bíblia diz: o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, os escorpiões, a ideia do escorpião picar, que é o que aparece em Apocalipse, ele tem a ver com um jugo pesadíssimo, dura servidão. Vou colocar servidão dura. Essa mesma expressão de dura servidão, ela é usada para se referir à situação do povo de Israel quando era escravo no Egito. Ou seja, ela também é paralela com a escravidão. Se vocês abrem em Êxodo, capítulo 4, o capítulo 3, perdão, né? Ali o Senhor fala com Moisés. No versículo 7 ele diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Verso 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Depois, quando o Senhor se revela ao povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 1, ele diz o seguinte: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, a servidão dura, ela está também associada à escravidão. E nesse contexto, já que estamos em Êxodo, nós vamos falar sobre a questão da fumaça como de fornalha. Deus tinha representado para o patriarca Abraão a experiência aflitiva do povo de Israel durante 400 anos no Egito, ou seja, a escravidão do povo, por meio do símbolo de fumaça e uma tocha. Abram, por gentileza, em Gênesis, capítulo 14. Não, 15, perdão. A partir do versículo 17. Aliás, o 13, para a gente poder entender. Então disse a Abrão: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates.
Então Deus falou que o povo seria escravo no Egito. Teria uma servidão dura durante 400 anos. E representou isso por meio do forno de fumaça e a tocha de fogo. E essa não é a única ocasião no qual a Bíblia representa a aflição e a prova por meio de uma fornalha. Existe um outro lugar onde isso aparece de forma muito mais clara, que é em Daniel capítulo 3, a famosa história dos 3 amigos de Daniel, que por recusarem-se a adorar a imagem de ouro, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Então a fornalha, ela representa também aflição e servidão. Servidão, aflição. E ela tem um segundo significado encontrado em Êxodo, capítulo 19. Convido os irmãos para abrirem lá. Êxodo 19. Versículo 16. E aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Então a fumaça, ela também representa o quê? A presença de Deus. Então são 2 significados bem distintos, né? Um deles é a aflição e o outro é a presença de Deus. E já estamos chegando aí quase no final. Os gafanhotos, eles são usados na Bíblia sempre que refere-se a uma multidão de pessoas. Convido os irmãos a abrirem no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 6. Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Então, a expressão gafanhotos, o símbolo gafanhotos, ele se refere a uma multidão de pessoas, são muitos, e é uma multidão de pessoas que destrói. Que literalmente devora. Devora ou destrói. Oi? Números 13 e 33. Números 13 e 33. Sim, existem várias referências, né, que tratam dos gafanhotos, referindo-se a multidões de exército. Essa é mais uma, né? Números 13, verso 33. Agora vamos para o sinal de Deus. Qual é o sinal de Deus?
Ezequiel, capítulo 20. Versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o sinal de Deus é a santificação do sábado. Existe uma diferença entre santificar e guardar, tá? Guardar é falar, eu não trabalho no sábado. Santificar é fazer as obras de Jesus no sábado. Ok. E a chave? Bom, a chave, o significado é óbvio. Chave é o que abre, certo? Chave é que abre uma porta. Mas também existem alguns textos na Bíblia que trazem o significado de chave. Tem um especificamente em Isaías que fala que seria dada a chave a Eliaquim. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Se puder me ajudar, irmão Cândido, por favor. 22. Isaías 22. Vamos lá. A partir do versículo 20, é isso aí. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, verso 22, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. A ideia que Deus está transmitindo aqui é que Eliaquim teria autoridade. Autoridade. Porque Deus tinha dito que ia demitir uma pessoa que estava sendo infiel. Versículo 15. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: ainda vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dizem: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Verso 19: e demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Ou seja, Deus tirou uma pessoa que estava em posição de autoridade, que tinha condições de liberar ou não as coisas, né, o recurso, ele era um mordomo, e aí ia colocar outro. E a ideia, o símbolo usado para transmitir a ideia de que o outro teria autoridade era a chave. Então a chave significa autoridade. E agora sim, com a nossa tabela toda preenchida, nós podemos voltar lá para o Apocalipse e descobrir a mensagem. Vamos para Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta. Então o toque de trombeta representa um aviso da parte de Deus. E vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Olhem para a tabela. Então eu vi a estrela caída, quer dizer, eu vi a Satanás, e foi-lhe dada a chave, foi-lhe dada a autoridade. A chave do poço do abismo, autoridade sobre a morte. Um lugar no mar. Uai, tem alguém morto no meio do mar que vai reaparecer, é isso? Mas a Bíblia fala que alguém apareceria para o mundo como se tivesse vindo dos mortos. Está lá em Apocalipse 17, versículo 8. E a besta que era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a perdição. No versículo 11 de Apocalipse 17 diz: a besta que era e não é ela também o oitavo
Nós já estudamos Apocalipse 17. No versículo 3 ele fala, eu vi, né, uma mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada com pedras preciosas e pérolas, que estava sentada sobre uma besta de cor escarlata, de 7 cabeças e 10 chifres. E essa besta representa quem? Vamos lá, vamos pescando as verdades. Quem é a besta? Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. A besta, então, é o líder religioso, porque diz, adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E é um líder religioso que perseguiu e matou os santos no passado. Versículo 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação. Ora, quem teve esse poder? Quem perseguiu e matou mais de 100 milhões de pessoas no passado, na Idade Média? O papado. Então a besta é o papado. Agora, quantas cabeças a besta tem? Está lá em Apocalipse 17, versículo 3, no final. Uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças. A cabeça é o que comanda o corpo. As cabeças do papado são os papas, eram 7. No versículo 8, diz que a besta há de subir do abismo. E no versículo 11, diz que a besta é o 8º. As cabeças são papas, 7 papas. Mas tem um que vai aparecer, o 8º. E esse vai aparecer como tendo vindo dos mortos. Dos mortos. Quem é ele? A gente também já estudou, só estou recapitulando aqui. Lá em Apocalipse 13, versículo 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Qual é o Papa cujo nome oficial, quando você calcula, na língua do latim, onde as letras valem números, e aí você encontra como resultado o número 666. João Paulo II. Ele é aquele que Satanás vai apresentar diante do mundo como tendo voltado da morte. Aí vamos voltar para o simbolismo de Apocalipse 9. A grande estrela, que é Satanás, recebeu a chave, a autoridade, para abrir o poço do abismo. Ou seja, Deus deu autoridade a ele para apresentar um engano ao mundo. E esse engano será alguém vindo do abismo, entre aspas, como se um homem tivesse ressuscitado, João Paulo II. Mas quem está vindo, na verdade? É alguém que habita um lugar no mar. Quem é que habita o fundo do mar? Os demônios. Está lá em Isaías 27. Isaías capítulo 27, versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Quem é o dragão? Satanás. Está lá em Apocalipse 12. O dragão que está no mar. Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Está aí, o mistério está revelado. Satanás vai receber a autoridade de apresentar um demônio que vai se fazer passar por João Paulo II. Esse demônio vem de onde? Do fundo do mar. E para aqueles que têm fé para crer e conseguem entender isso mais profundamente, se tem um lugar onde há manifestações sobrenaturais no fundo do mar, é o Triângulo das Bermudas. É lá onde o diabo se esconde.
E é de lá que vai vir o demônio, que depois vai aparecer na Terra como se fosse o João Paulo II. Possivelmente esse embuste será apoiado por um clone, que a esta altura já deve estar vivo, inclusive. Pode chamar o que eu estou falando de loucura. Um dia vocês vão dizer que ouviram a verdade. Então, vamos voltar lá, vamos voltar para Apocalipse 9. Aí Satanás apresenta esse líder. Irmãos, o que é que vai acontecer quando o mundo vê o Papa ressuscitou, o João Paulo II ressuscitou? O que o mundo vai fazer? Vai se curvar a ele. A pretensão papal vai se dizer verdadeira. Qual que é? O Papa tem uma tiara com uma inscrição, Vicarius Filii Dei, que significa vigário do Filho de Deus ou substituto do Filho de Deus. E as pessoas vão achar que de fato ele é mesmo. Outra coisa, Apocalipse 9, verso 2, né? E abriu o poço do abismo, então Satanás mostrou o engano, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. Vamos parar por aqui. Então, quando ele apresenta o engano ao mundo, vem fumaça de uma grande fornalha. A fumaça, ela é o símbolo, entre outras coisas, do quê? Da presença do próprio Deus. Quando Deus veio sobre o Monte Sinai, ele veio manifestando-se em fogo. E a Bíblia diz que os inimigos, os instrumentos de Satanás, também farão descer fogo do céu. Apocalipse 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então, quando João Paulo II vier, não é só que vai aparecer na TV, apareceu o Papa, não. Esta manifestação vai ser acompanhada de várias outras manifestações sobrenaturais. Abram lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Falando do mesmo evento. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Na mesma linha, em Mateus 24, o Senhor fala desse evento nas seguintes palavras. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Serão enganos muito fortes. Só o Espírito de Deus vai poder nos manter a salvo destes enganos. Ninguém pense que, devido à sua capacidade intelectual, o seu conhecimento do idioma e da gramática, vai ser capaz de resistir a estes enganos de Satanás. As manifestações serão de forma sobrenatural.
e vão desafiar os nossos próprios sentidos. Vai aparecer o homem, vão fazer teste de DNA e vão falar: o sangue é igual. Coisas dessa natureza nós podemos esperar. Fogo descendo do céu, coisas que não foram vistas ainda hoje. Só que haverá algo que trairá o seu caráter. Por quê? Porque, como sempre foi e será, o governo de Satanás é um governo de opressão, é um governo de servidão, que coloca as pessoas em aflição. A fumaça como de fornalha também prenuncia o quê? Servidão e aflição. Os ímpios vão pensar: ah, Jesus veio, que bom nada. Vamos ver agora o que vai acontecer. Aguarde e confira. Vamos seguir lendo e a gente vai entender. Verso 2. Abriu-se o poço do abismo, subiu a fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Se falasse que escureceu-se o sol, alguém podia falar: é um eclipse, ou ficou de noite, deu o pôr do sol e tal. Não, mas diz que o ar também escureceu. Então dá a ideia de uma treva densa, que ninguém consegue enxergar. Mas como o contexto é espiritual, aqui não trata-se de uma visão literal. A ideia não é que a gente vai ter uma fumaça que não vai permitir a gente enxergar. Não é isso que é transmitido nesse verso. Aqui, a treva é uma treva espiritual. As pessoas, de forma geral, serão enganadas por Satanás. É isso. E esse sol que vai ser escurecido é Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo é o sol da justiça. Está lá em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Jesus é o Salvador. Então, nessa época, meus irmãos, em geral, o mundo acreditará que o João Paulo II é o representante de Deus. E vai honrar a Satanás como se estivesse honrando a Deus. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 13: e adorarão ao dragão, porque deu autoridade à besta. E aí? Agora vou entregar o poder na mão da besta, do João Paulo II. Em Apocalipse 13, no versículo 5, falando da besta, diz: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Lá em Apocalipse 17, na mesma linha, verso 12: os 10 reis do mundo, os 10 chifres que viste, os reis da nova ordem mundial, que ainda será instaurada, são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade para a besta. Então, ou seja, o Papa vai receber o poder. Como consequência dele receber o poder, o governo que nós vamos ver, sabe qual vai ser? Perseguição. O governo vermelho, a gente já falou sobre isso. Governo vermelho, lembram disso? O que é o governo vermelho? A mídia fala que sempre tudo está indo bem, quando o povo está sendo massacrado. O que nós tínhamos aqui no governo da Dilma Rousseff, irmãos? A mídia falando que os índices do país melhoraram, porque a sociedade estava melhor, não é assim? Porque os pobres estavam em melhor condição, enquanto a maioria das pessoas, você via para o lado, não tinha emprego.
as pessoas não conseguiam vender os produtos, né? Empresas demitindo, era o que a gente vivia. O país parado completamente. E aquela perseguição encarniçada pelo poder. Depois a gente descobriu que tinha um grupinho que estava surrupiando, né? Paratizando. Paratizando quer dizer, sendo um parasita ali no fluxo de dinheiro da nação, não é assim? Sugando o que podia, como uma sanguessuga. Pois é, isso que vocês viram lá vai ser o governo mundial lá na frente, só que vai ser pior. Por quê? Disse que, Apocalipse 9, verso 3, da fumaça, fruto de escurecer-se, ou seja, das pessoas acreditarem que esse enviado de Satanás é o enviado de Deus, da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Elas acabam aceitando o seguinte: esses gafanhotos, foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. O que é isso? Vamos lá, gafanhotos. Multidão de pessoas, faltou um S aqui, que devora e destrói. O governo vai ser um governo parasita, vai sugar tudo que a população tiver. E a picada como de escorpião quer dizer, vão colocar o povo numa servidão dura como sendo escravidão. E vão massacrar qualquer tentativa de insurreição. É o que acontece hoje na Venezuela, só que vai acontecer no mundo inteiro. Todo mundo vê que o regime da Venezuela é ruim. Só que a mídia não fala nada. Não é assim? Esconde o que pode. E o governo massacra quem quiser se libertar daquele regime lá. É isso. Então as pessoas vão finalmente saber qual é a proposta de poder do Vaticano, que não sabem ainda. Eles acham que o Papa é o pregoeiro da paz, pois eles vão ter o governo do Papa para aprenderem o que eles estavam querendo. As pessoas, pelas suas atitudes e suas escolhas, têm dito: queremos que Satanás reine sobre nós, pois eles terão o governo de Satanás sobre eles. E voltaremos a ter escravos. Hoje em dia, sai no jornal, né? Empresa tal, estava escravizando e tal, Ali, irmãos, vai ser o pão do dia. Vai ser comum. Todo mundo vai saber e vai ter que aceitar. Vão haver escravos. Por quê? Ora, irmãos, nesse tipo de governo, onde só uma minoria é favorecida, suga o que pode, uma maioria tem que contribuir. O empresário, que é o que gera emprego, ele é canibalizado, sobra o quê? Fica sem emprego, acaba a renda. Quando acaba a renda, o governo, para continuar mantendo a mamata, sabe onde ele vai? No patrimônio das pessoas. E quando ele acabar de sugar o patrimônio das pessoas e não tem mais nada para sugar, ele vai sugar o último patrimônio que sobrou, que é o capital do pobre, a sua força, o seu trabalho. E aí ele vai virar um escravo. Então muitos dos que estão hoje aí na universidade gritando: nós queremos liberdade, governo vermelho, serão os escravos daqui a 15 anos. Escreva o que eu estou falando. Você que tem 20, com 35 anos, você será um escravo. É isso mesmo. Você que está com 18, saindo de passeata aí de camiseta vermelha e tal, pois é. Então você faça a conta. 18 mais 15. 18 mais 15 dá quanto mesmo? 33. Com 33 anos, você pode ser um dos escravos daquela época ali. É. Agora, aqui nesse particular, nós vemos que Deus ainda opera com misericórdia e mantém as coisas sob controle. Embora ele tenha deixado Satanás mostrar sua forma de governo, para que o mundo inteiro veja que ela é totalmente inviável, e para que o mundo veja que o catolicismo é uma religião completamente falsa, opressora, ele protege aqueles que são dele. No versículo 4, uma ordem é dada:
E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. É a ordem dada para os gafanhotos. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Nós já comentamos isso, como vai ser. Nessa época, os santos serão proibidos de comprar e vender, certo? Então, os santos não terão, eles estarão nesse sentido excluídos da sociedade. Não terão propriedades. E se não terão propriedades, vão ser taxados no quê? Não vai, né? Você vai pôr imposto sobre quem não tem nada, o que você vai receber? Nada, né? Então Deus vai livrar o seu povo. Quem são esses gafanhotos? Quem são os gafanhotos? Já vamos explicar a pergunta que foi feita. Bom, diz que da fumaça vieram os gafanhotos, ou seja, os gafanhotos saem daquele mesmo poço. Esses gafanhotos representam, portanto, o que? Demônios. Qual é a prova disso? Versículo 11, falando dos gafanhotos. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Ambos, nos dois idiomas, significam destruidor. Inclusive no verso 9, você pode ver que os gafanhotos tinham asas. Demônios têm asas. Tinham couraças como couraças de ferro. O ruído das suas asas era como o ruído de carros. Demônios andando em forma humana. Na posição de cobradores de impostos, em cargos como esses assim. Pensem o que vai ser esse mundo. É isso. É isso. Mas a mídia vai continuar falando que o representante de Cristo está na terra e que agora o governo de Deus está instaurado e que as pessoas devem cooperar com o governo de Deus, e se ainda tem alguma coisa ruim, é porque os santos de Deus, os que têm o sinal de Deus, é que estão atrapalhando a paz do mundo. Os que santificam o sábado vão ser denunciados como culpados de todas as desgraças que os ímpios estarão sofrendo. Porque o diabo acusa os outros daquilo que ele faz. Uma estratégia que dizem leninista, daí tem gente querendo dizer, não foi o Lenin que disse. Bom, se foi o Lenin ou não foi, pouco importa. O que importa é que os vermelhos usam essa estratégia. Né? Eles acusam os outros daquilo que eles fazem. Quem eram os ditadores? Quem é que queria acabar com a autonomia do Congresso? Era o governo anterior, do PT aqui. A gente viu isso. Isso é fato, isso é notícia. Não importa se os grandes veículos de comunicação não estão dando a devida publicidade. É fato, aconteceu. Houve uma tentativa. Então eles queriam implantar a ditadura. Só que como eles foram tirados do poder temporariamente, então eles acusam o outro de ser ditador. Acuse os outros daquilo que você faz. Essa é a estratégia do diabo. É a estratégia que ele usou no céu e a estratégia que ele continua usando aqui na terra. Quem era o culpado no céu? Na mente do diabo? Deus era o culpado. O diabo era o certo. Não é assim? Deus era o tirano. Mas quem é o tirano? O diabo. Voltando para Apocalipse 9. Os guardadores do sábado serão protegidos, porque os gafanhotos não poderão fazer dano àqueles que têm o sinal de Deus. Salmo 91, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Não temerás o espanto noturno, nem flecha que voa ao meio-dia, nem mortandade que assola ao meio-dia, né? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Esses demônios vão pintar e bordar com os ímpios, mas quando chegarem em frente a um santo, que nessa época santifica o sábado, ele vai encontrar a guarda dos anjos dizendo, aqui não. Os santos anjos de Deus estarão protegendo o seu povo. Versículo 5. Deus também, na sua misericórdia, não vai permitir que os demônios acabem com as pessoas. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte,
e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Dizem que a picada do escorpião provoca uma dor muito aguda e intensa. Então a ideia é essa, um sofrimento agudo, intenso, porém, por um período determinado. O Deus misericordioso não quer que eles morram, Ele quer que todos se salvem. Então Ele permite que as pessoas sofram as consequências do governo do diabo, para que elas almejem o governo de Cristo e possam tomar a decisão. Por isso Ele não as mata, porque para Deus matar os ímpios seria como jogar uma pedra no chão. Muito fácil. Mas Deus quer que todos se salvem. Até nisso a gente vê o propósito de salvação do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de algo tremendo que está por acontecer. E nós podemos escapar das coisas que vão acontecer, como nós vimos. Mas para isso é necessário que nós tomemos as decisões certas. O sábado é o quarto dos 10 mandamentos. Mas existe também o primeiro. Não é assim? Êxodo 20, verso 3. Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus é uma pessoa só, não é uma trindade. Não adianta dizer, 3 em 1. O dia que que Jesus voltar e aparecer, e os olhos como chama de fogo perscrutarem a tua alma, você não vai chegar para ele e dizer, Senhor, porque 1 é 3 e 3 são 1. Com certeza você não vai abrir a boca para falar isso. Você vai confessar na hora, dizendo, não, realmente 1 é 1 mesmo, Senhor, eu é que estava enganado. Pois é, só que daí vai ser tarde. Adorar a Trindade é idolatria aos olhos de Deus. Ponto final. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, para nós há um só Deus, o Pai. É o Pai. Jesus não é Deus. Espírito Santo não é Deus nem é pessoa. O Espírito Santo é a influência, o poder de Deus. É como Deus transmite um canal de transmissão ideado por Deus, o qual nós não podemos caracterizar com perfeição. Não foi dado a nós mortais conseguir dizer qual é a natureza do Espírito Santo. Não foi dado. O Apocalipse 14, no versículo 12, ele diz qual é a característica dos santos. Fala, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Guardam os mandamentos e a fé de Jesus, sim? Antes de terminar, sim? a pergunta e a questão do 9:6 sobre como que é essa questão de a morte fugirá deles, mas não encontrarão. Ok. Então vamos lá. Primeiro foi perguntado por que é dito que o gafanhoto não pode danificar a erva verde. Deus não deixou danificar. Tem pelo menos 2 razões que nós podemos citar aqui. Sem abrir muitos textos, só vou mencionar, quem tiver interesse lê em casa, tá bom? Nós estamos aqui estudando a 5ª trombeta. Mas na primeira trombeta caiu uma chuva de meteoros e danificou a erva verde. Também a 3ª trombeta foi o impacto de um corpo celeste na região amazônica que danificou também boa parte da erva verde e comprometeu a agricultura. Pelo menos no nosso país, que é o celeiro do mundo, vai estar comprometida a agricultura. E também outros países que estão nessa região amazônica. Ou seja, o suprimento de alimento no mundo já vai estar reduzido. Se Deus permitisse aos demônios reduzir ainda mais o suprimento, aí realmente não sobraria ninguém. Então é uma misericórdia, por um lado. Por outro lado, é que o que se vê é que foi permitido aos demônios fazer mal diretamente aos ímpios e não às coisas, né? Por isso, não danifique a erva verde, mas você pode danificar os que não têm o sinal de Deus, os que não santificam o sábado, os que vão estar nessa época dizendo que o Papa tem razão, de que o domingo é o dia do Senhor. Então, já que eles escolheram esse governo, vão ser súditos desse governo. Os exatores do governo,
né? Os cobradores de impostos vão ir para cima deles. E aí isso já entra para explicar a segunda questão. Como é que eles vão pedir a morte e a morte fugirá deles? A escravidão é considerada algo pior do que a morte. É considerada algo pior do que a morte. E não sei se vocês já pararam para considerar, mas assim, embora pareça que a morte é uma coisa que está muito acessível e fácil, muitas pessoas não têm a coragem de dar o golpe em si mesmos. É preciso coragem até para isso. Né? Para se matar, se suicidar. Então, meus queridos irmãos, as pessoas desejarão a morte, mas não terão coragem para dar o passo. Né? Mas sentirão que a situação delas é pior do que se tivessem morrido, porque a morte seria um alívio, considerando a situação na qual elas estarão imersas naquele momento. Deu para entender? Então, meus queridos irmãos, com toda dificuldade ainda é melhor servir a Deus, né? Melhor servir a Deus do que o outro lado. E aí Deus coloca que a característica dos santos é guardam seus mandamentos pela fé de Jesus. Os mandamentos são 10. Aqueles que vão ser preservados aqui santificam o sábado, guardam os mandamentos, têm o selo de Deus. E se apartam da iniquidade, obedecem os 10, não creem na Trindade. Então não adianta você dizer, eu sou da igreja tal que guarda o sábado, mas crer na Trindade está errado do mesmo jeito. E lá em Tiago, capítulo 2, versículo 9, a epístola de Tiago, ele diz o seguinte: aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, será culpado de todos. Então, ou obedece a todos, ou está elencado nas fileiras dos ímpios. Espero que você esteja entre os santos de Deus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos agradecer a revelação da Tua Palavra, pedir que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nós e nos mantenha em lealdade a Ti, para que possamos, Senhor, escapar dos dias maus. Faze-nos, Senhor, praticar as Tuas obras, guardar o Teu santo sábado, pelo poder de Jesus. Guia o Teu povo, ó Deus, e que sejamos fiéis em dar a advertência ao mundo, para que as pessoas possam, se desejarem, também evitar as coisas que hão de suceder a esta terra. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor continue conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Espero que a palavra tenha ficado clara para você e que você faça bom uso dela, que ela não fique só na linha do conhecimento, mas que ela seja aplicada na tua vida e ela opere mudanças, a fim de que você viva de acordo com a nova fé. Para você cujo coração Deus tocou, você que se convenceu de que esta é a igreja verdadeira, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final, lanço o apelo para que entre em contato conosco. Nosso número de WhatsApp, DDI, para quem está fora do Brasil, 55. Para quem está no país, 41 99509 8425. Entre em contato, peça o estudo bíblico, prepare-se para dar o passo do batismo, aproveite a oportunidade, ainda há tempo. E quero também estender o convite para você continuar nos acompanhando, lembrando que você encontra o Ministério, não só aqui em Curitiba, presencialmente, como também em outras cidades, se quiser saber aonde, nos peça por WhatsApp. E no meio virtual, pelo site advertenciafinal.com.br e o canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Os cultos são transmitidos ao vivo, aos sábados, às 11 horas da manhã, e a Escola Bíblica das Crianças é transmitida 15 para as 10 da manhã. Você sempre será bem-vindo para acompanhar. Convido você a fechar os olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Fique com Deus, espero estarmos juntos nas próximas oportunidades, se for a vontade dele e a tua escolha também. Até lá.